nós usamos lá a estrutura dos huddles de segurança. O que são esses huddles? São encontros de início de turno em que nós colocamos a equipe assistencial, a equipe operacional e a engenharia clínica, a equipe técnica da operação, para discutir potenciais riscos e eventos de segurança naquele dia. Isso acontece todo início de turno, então se eu tenho o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, e nesses encontros, nesses huddles, são tratados as condições técnicas dos equipamentos, né, as eventuais manutenções preventivas, programadas, os riscos de manutenção associados ao próprio evento, as manutenções corretivas, as interrupções de funcionamento de equipamentos, né, às vezes acontece, né, de ter prevenção, manutenção preventiva na rede elétrica da rua do nosso instituto. E isso tem impacto, então a gente precisa planejar o acionamento do gerador, esse tipo de atividade, isso tudo é previsto dessa forma. Isso acontece diariamente e uma vez por semana existe uma reunião gerencial entre a equipe técnica assistencial e a equipe técnica de engenharia para tratar desses assuntos, também como planejamento de atividades e como discussão dos riscos, discussão dos eventos que de fato ocorreram, planejamento das preventivas, e então essa integração é meio orgânica dentro do sistema, o que melhora muito o desempenho tanto do processo assistencial quanto do próprio planejamento da engenharia clínica. Como gerenciar crises? Crise, na verdade, é um evento em que todo mundo se sente ameaçado, às vezes não só ameaçado, mas com medo real, como por exemplo no Covid, as pessoas tinham medo de morrer. Então não é só um problema que você tem, você sofre uma ameaça real, de um risco à vida concreto, né, de estar diante de um paciente num pronto-socorro e eventualmente você contrair a doença e morrer. Curiosamente, né, e felizmente, porque eu acho que eu também pude contribuir, durante a pandemia eu era diretor de uma emergência, eu era diretor de um hospital e diretor de uma emergência que virou referência de Covid, e isso criou uma condição muito, assim, particular dentro das equipes. Então, como que isso é tratado, na verdade? Eu preciso tratar dentro do pensamento Lean, né, e a minha história toda usando pensamento Lean, o que faz um fluxo de cuidado e um fluxo de assistência funcionar melhor é você conseguir trazer informação relevante para o início do processo. Então, por isso é que o Safety Huddle acontece no início do dia de trabalho, né? Então, assim, nós fazíamos Safety Huddles 7 horas da manhã no início do plantão, dentro do pronto-socorro. Eu achei que eu ia morrer, né, de Covid. Gordo, hipertenso, perfeito candidato. Mas, na verdade, o que aconteceu é que, como a gente, olhando para aquilo que mais amedrontava as pessoas, era exatamente a segurança dela própria. E não só dela própria, mas assim, dela contrair Covid e voltar para casa e passar para o filho, passar para a mãe, passar para a esposa. E às vezes ela até ter pouco sintoma, mas um filho vai para a UTI, entubado, a mãe idosa morrer de Covid. Então, assim, era um sofrimento muito agudo das pessoas. Talvez a iniciativa mais importante que nós tenhamos tomado na época tenha sido decidir que a segurança do colaborador era a prioridade absoluta dentro da nossa organização. Então, todos os dias de manhã, e as questões de segurança eram muito simples, todos os dias de manhã nós discutíamos quantos litros de álcool gel eu tenho em estoque, quantas máscaras de proteção eu tenho em estoque, quantas aventais apropriados para manuseio eu tenho em estoque, ou seja, a equipe começava a trabalhar com a segurança de que ela teria proteção. E, obviamente, nós tivemos que desenhar todos os fluxos de cuidado, separar o pronto-socorro de Covid, separar, né, a atenção de quem tinha Covid ou que estava suspeito de Covid e não estava, mas o processo em si, quando a gente trouxe, né, quando nós pudemos trazer para as pessoas informações concretas sobre nós estamos cuidando da sua segurança, o dia de trabalho muda. Né? Assim, a forma com que você está trabalhando, você não está com medo de pegar Covid e levar para sua família dentro de casa. Então, talvez a intervenção mais relevante tenha sido essa. E essa não é só uma experiência
que vale para a experiência do pronto-socorro de Covid. Acho que essa é uma experiência que vale para qualquer unidade, para qualquer centro de atenção à saúde, para qualquer local. Assim, eu garanti que as pessoas possam se sentir seguras. E, logicamente, elas precisam se sentir seguras do ponto de vista físico real e do ponto de vista psicológico, psicologicamente seguro. E segurança psicológica é uma característica própria da história relacionada aos huddles de segurança. Assim, a gente precisa poder falar de problemas. Eu poder levantar a mão e falar, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Olha, eu acho que fazendo desse jeito não funciona. Então, são duas características centrais dentro do cuidado, olhando para a questão não só da emergência, mas de todo o processo assistencial, que é a integração com a engenharia clínica acontece de maneira orgânica nesse contexto, mas eu também tornar público que eu me preocupo com a segurança da minha equipe, que eu me preocupo com a segurança de todos que trabalham, não só do paciente, mas assim, de todos que estão lá, muda bastante a experiência do cuidado do paciente e a experiência do cuidador do paciente. As pessoas se sentem mais seguras e se sentem ouvidas e também sendo cuidadas pela própria organização.